Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição de hoje, sexta-feira de carnaval, mas vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem novidade aqui sobre Bryan Palacios, né? Atacante colombiano que está próximo de vir para o Vasco. Tinha surgido a informação aí que o jogador não estava afim de vir para o Vasco, mas a gente tem uma atualização em cima disso, não procede. Vamos falar também sobre Capasso, que quer recuperar o seu espaço, né, como jogador do Vasco. E vamos ouvir também Pedrinho, o presidente Pedrinho fala sobre Maracanã, São Januário, recuperação judicial, enfim. Bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E eu vou começar esse vídeo falando sobre o zagueiro argentino Manu Capasso. Manu Capasso que o Vasco até relacionou, né, numa partida do Campeonato Carioca, na última rodada contra o Botafogo, para que o Vasco pudesse negociar o atleta, né? O próprio Fábio Carille disse que não está nos planos, né, o zagueiro Manu Capasso. Mas a informação aqui dos companheiros do NTV é a seguinte, que após a coletiva de apresentação dos atletas Nuno Moreira e Garré, uma informação foi adquirida ali pela equipe, né, do NTV sobre o atleta Manu Capasso. O jogador teve boas ofertas de um time do Uruguai, de times da Argentina também, alguns até que estão participando da Copa Libertadores, mas o atleta preferiu ficar no Vasco para buscar o seu espaço dentro do elenco. No último domingo, o Fábio Carille disse na coletiva pós-jogo que o jogador não faz parte dos planos, mas a intenção do atleta é tentar recuperar o seu espaço dentro do Vasco. Vamos ver se o Capasso vai conseguir, né? A ideia do Vasco era negociar o atleta, mas o atleta não gostou das propostas que chegou e quis ficar no Vasco. Bom, o assunto agora é Bryan Palacios, atacante do Atlético Mineiro, que está praticamente acertado com o Vasco. Ontem tinha surgido a informação que o atleta não estava muito afim de jogar no Vasco e isso estaria travando, né, essa negociação. Mas essa informação não procede. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que não procede, né, o boato de que Bryan Palacios não quer ir para o Vasco. Pelo contrário, o jogador e o Vasco têm um acordo desde a última quarta-feira. E ele ainda não foi liberado pelo Atlético Mineiro apenas por conta das finais do Campeonato Mineiro. Inclusive, um dirigente do Atlético Mineiro garantiu que se o Vasco ainda quiser o jogador, logo depois da final do Campeonato Mineiro, o jogador vai para o Vasco. Abre aspas aqui para o dirigente do Atlético. Se algum jogador se lesionar, o que eu faço? Precisamos dele aqui e em março, depois da final do Campeonato Mineiro, se o Vasco ainda quiser, a gente vai liberar, fecha aspas. Então, tá praticamente tudo certo, né? Entre Vasco, Galo e Bryan Palacios para o jogador se transferir para o Gigante da Colina após as finais do Campeonato Mineiro. Bom, e aqui no Campeonato Carioca, estamos na semifinal, o Vasco joga amanhã contra o Flamengo e hoje o Vasco realizou seu treinamento no estádio Newton Santos, né? Palco da partida de amanhã contra o Urubu. A preparação foi finalizada, né, para o duelo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Gerou muita polêmica o Vasco levar esse jogo para o Engenhão e o presidente Pedrinho ontem em entrevista à TNT falou, né, sobre essa decisão. Confira o que disse o Pedrinho. Em um momento foi colocado, vou jogar no Engenhão porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar.
E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes, Vestiário de visitante. vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem os Tem processos estrutura de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é arrumar briga, pelo contrário. Entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso. E na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem um retorno. Através disso a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir meio a meio em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, o Amoril, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Tá aí, eu concordo, tá? Com as palavras do Pedrinho, acho que ele agiu muito bem nessa situação de Maracanã, Engenhão e também nessa declaração sobre o Vasco mandar os seus clássicos em São Januário. Pedrinho também falou sobre o processo de recuperação judicial que o Vasco entrou, confira só. O senador da RJ, e os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio Porque, muito, no fim, não é só sobre você, né? Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio É arriscadíssimo. que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Então tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima.